Fala pessoal, estamos começando mais um Centralcast. Esse Centralcast é diferente, é o Centralcast do Dia dos Pais. Mas antes de começar, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar. Se você está ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir. Segue das 5 estrelas e bem-vindo a Centralcast. Fala pessoal, olha, hoje vai ser diferenciado. Hoje estão eu e o Rafa aqui para entrevistar duas pessoas, eles que são dois pais, gente, com vocês, presbítero Maurício e pastor Wilson Félix. Aleluia! Se apresenta aí, pessoal. Acho que precisa se apresentar, que já estou aqui, já é o terceiro podcast que faz, mas se apresenta aí, gente, fala aí. Maurício Cury é muito conhecido, é escritor famoso. Não precisa apresentação. Eu sou o menorzinho da casa, sou o pastor Wilson, aqui da Igreja Apostólica Central. Estamos aqui hoje para esse podcast e eu tenho certeza que vai ser interessante para vocês. Gente, é Dia dos Pais, então a gente vai fazer uma série de perguntas aqui para os nossos pais. E Rafa, leia a primeira pergunta. Então, gente, vamos lá para a primeira pergunta. Eu queria perguntar para vocês, qual foi o primeiro pensamento de vocês quando vocês souberam que vocês iam ser pais? Deixar o Maurício responder primeiro essa. Vai lá, Maurício. Olha, gente, pra mim foi muito difícil porque eu não tinha estrutura nenhuma, eu não tinha uma base familiar. Então, quando eu soube que eu iria ser pai, minha primeira reação foi entrar em desespero, né? Eu fiquei mudo pelo telefone quando a minha esposa, a Cleo, ela deu a notícia. Eu disse a ela que eu precisava de um tempo para assimilar, eu desliguei o telefone, fui para dentro do quarto, fiquei ali num mix ali de nervosismo, eu não sabia se chorava, eu não sabia se xingava, se me revoltava, mas enfim, eu sei que quando eu me recompus, né, eu voltei a ligação para minha esposa e falei para ela que estava tranquilo, que eu iria assumir do começo ao fim e eu não ia abandoná-la e certamente estaria com ela, acontecesse o que acontecesse, e assim foi. E sou muito grato a Deus porque Deus, ele permitiu que eu tomasse a melhor decisão naquele momento. E para teu pai, como é que foi? Maravilha, foi um dia muito especial. Quando eu soube que seria pai pela primeira vez, fiquei muito feliz mesmo, sabe? Foi um dia muito especial, foi logo pouco tempo de casado, o primeiro filho meu já veio, e foi um dia muito especial, porque eu já desejava muito ser pai, desejava muito essa questão de paternidade, sabe, era um sonho que eu já tinha, meus pais também tinham esse sonho, sabe, foi um dia muito especial descobrir que eu seria pai pela primeira vez. Tá, como foi os primeiros meses de experiência como pai? Pastor Wilson? Vamos lá. Os primeiros dias não é fácil, né? Até porque ser marinheiro de primeira viagem não é fácil. Nós temos dificuldade de entender a criança, dificuldade de lidar com criança. Até porque eu venho de uma família que eu tinha muita dificuldade de pegar criança pequena no colo, principalmente recém-nascido. Sabe, mas eu aprendi a lidar com isso, aprendi a trocar fraldas, aprendi a carregar no colo, aprendi a consolar nos dias de choro. Eu tenho até uma experiência com o Eliel mesmo, que um dia o Eliel estava passando muito mal, Maurício, muito mal, e o Eliel chorava e não parava de chorar. E eu peguei o Eliel no colo e comecei a balançar o Eliel, falei, meu filho, fala, o que está acontecendo? Ele não falava, ele era recém-nascido. E de repente, nessa insistência com o Eliel vomitou muito em cima de mim. Nossa, me deu um banho de vômito. Para ele foi um alívio. Aquele vômito que ele estava mal com aquela alimentação. Mas para mim tive que tomar um banho, achei engraçado, achei interessante. Limpei todo o vômito e continuei. Mas foi uma experiência muito boa. Olha, meus primeiros meses assim foi uma experiência terrível. O Rafael, assim que ele chegou, né, do hospital, que eu trouxe ele e a mãe dele para Conceição de Jacareí, ele simplesmente não dormia. Ele ficava o tempo inteiro acordado. Mas tinha algo de bom, que ele não dormia, mas também não chorava. Isso era ótimo, era excelente.
Mas, consequentemente, eu e a mãe dele não dormíamos, porque a gente ficava preocupado de alguma coisa acontecer. Foram de 3 para 4 meses até ele aprender a dormir. Depois que ele aprendeu a dormir, veio a fase dele não saber respirar. Ele não sabia respirar direito e por várias vezes ele quase morreu, né? Porque ele ficava sufocado e a gente tinha que sacudir, eu meio que sem experiência, ficava balançando, a mãe dele desesperada de um lado, eu desesperado do outro. Enfim, o primeiro ano da vida do Rafael foi um ano assim muito difícil, marcado de muitas experiências dolorosas, que me fez eu me retrair nessa questão de paternidade e parar por ali, nele mesmo. Não dar sequência a essa aventura. Traumatizou o rapaz, Traumatizado. Muito. Vai, Rafael. Tá, gente. Como lidar com o seu filho na adolescência? Nossa, Maurício, fala essa, mas não faz DR aqui. É só responde a pergunta, que não é o lugar da DR, hein? Olha, gente, isso é uma pergunta muito importante. Eu acredito que isso não seja só uma dificuldade minha, mas isso seja uma dificuldade da grande maioria. O fator predominante nisso tudo é que, graças a Deus, nós temos uma estrutura, né? Falando de estrutura como igreja. Nós temos uma igreja que se preocupa com essa condição e aqui nós temos a possibilidade de estar sempre aprendendo um pouco mais de como lidar com as nossas dificuldades diárias. O outro grande fator é que, por sermos cristãos, nós temos o Espírito Santo de Deus como nosso auxílio, nos auxiliando, nos orientando de como fazer. Eu digo assim que não é fácil, né? Nem para o lado dos filhos e nem para o lado dos pais, porque por ser algo novo e eu ainda não ter tido a oportunidade de passar por isso, mas tão somente viver isso, porque eu fui um adolescente, então eu fui orientado de uma forma. Hoje eu tenho um adolescente ao qual eu preciso orientar de uma forma totalmente diferente da qual eu fui orientado. É um desafio muito grande. O que eu sempre peço e oro a Deus é que o meu filho, o Rafael, ele entenda de que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu ensino, é para que ele venha ter uma condição melhor do que eu tive, para que ele chegue em um lugar aonde certamente eu não irei chegar, para que ele possa fazer coisas que certamente eu me envergonho de ter feito. Então, a gente faz uma somatória e entra com um equilíbrio, porque a gente sabe que essa idade, eles estão passando por muitas transformações. E nesse período, nesse momento de transformações, as pressões, elas não ajudam, elas só atrapalham nesse momento de transição. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que equilibrar, mas equilibrar com muita sabedoria para a gente não perder o nosso filho, para que o nosso filho ele não perca o foco. E com tudo isso, essa somatória de coisas, a gente ainda orar ao Senhor para que o amor dos nossos filhos pela gente não se perca. Um dos grandes desafios que eu tenho é eu fazer com que o Rafael ele não perca o amor por mim, mas que ele olhe para mim como uma pessoa que se esforça para fazer dele uma pessoa melhor do que eu fui. Eu vejo de uma maneira assim, muito importante a criação de filhos e adolescentes, até porque eu nasci num lar cristão. E quando eu fui criado, na minha fase de adolescência, a minha mãe e o meu pai tinham algumas dificuldades para lidar, porque sofriam muitas pressões na igreja. Porque filho de pastor, filho de presbítero, é muito cobrado. Sabe, as pessoas pensam que os nossos filhos, por ser filho de pastor, ele é pastorzinho. Filho de presbítero é presbíterozinho. As pessoas acham que carrega esse peso. E não é. Existe a fase, existe a transição, existe o aprendizado. E eu sofri muita pressão na igreja com isso, muita pressão, porque eu era filho do pastor. E uma das coisas que eu trouxe para a minha vida, na forma de criar os meus filhos, que eu não traria essa pressão de ser filho de pastor. Eu tratava eles como
pessoas normais, pessoas comuns, não pelo peso de ser filho de pastor, porque muitos pais às vezes erram nisso, muitos pastores perderam seus filhos, não estão no evangelho, porque não souberam lidar com isso, sabe? E queriam que os filhos fossem igual a eles, e não é. Os nossos filhos, eles podem seguir os nossos exemplos, ser parecido com a gente, beleza, mas não são. Eles vão aprender aos poucos, eles vão desenvolver aos poucos, e eu aprendi muito a lidar com isso. Tive 3 adolescentes, que não foi fácil lidar com 3 adolescentes, até porque nesse período da adolescência eu estava vivendo um divórcio, foi uma fase difícil, mas louvo a Deus que nenhum dos meus filhos se perderam. Tiveram alguns percalços? Tiveram, mas nenhum dos 3 se perderam, porque graças a Deus, Deus sempre nos deu esse entendimento de criar, de educar e de mostrar o caminho da melhor maneira. Graças a Deus, que os meus adolescentes nenhum se perderam. E é um conselho que eu dou para os pais hoje em dia: trate o seu filho como filho, não como crente. Trate como filho. Porque se tratar como crente, as pessoas exigem muito, porque essa nomenclatura de ser crente dá um ar de pessoa que não erra, pessoa que não vai deixar a desejar, pessoa que não vai pensar coisas erradas. É um santo. As pessoas parecem que vê uma auréola na cabeça do crente. E não é assim. Mas quando nós tratamos nossos filhos adolescentes como adolescente, porque também não é fácil para o adolescente, ele está desenvolvendo um corpo, já ficando um corpo de adulto, mas com a cabeça de criança. O corpo está sofrendo mutações, mas a cabeça não evoluiu, a cabeça ainda não dissolveu todas as informações que o corpo está gerando. E ele tem dificuldade. E ser adolescente não é fácil. Eu sempre ensino aqui na igreja que nunca se deve chamar os filhos, um adolescente, de aborrecente, porque não é aborrecente. Adolescente tem sofrimento, crescer dói. Esse estirão do crescimento da adolescência, ele dói. E é uma crise muito grande, sabe? Porque ele quer ser tratado como um adulto, mas tem atitudes de criança. Tem corpo desenvolvido de quase um adulto, mas a mentalidade ainda é de criança, porque não teve todo um processo cognitivo para que ele entendesse a fase que ele está vivendo. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem dado sabedoria, tem dado entendimento. Hoje, a fase da adolescência nas igrejas está muito mais fácil. Gente, e qual traço de personalidade sua você acha que o seu filho herdou? Ou seus filhos, né? No caso, que meu pai tem mais. Como eu tenho 3 filhos, eu acho que essa questão de personalidade, de posicionamento firme no que quer, é o Eliel. Sabe, é uma pessoa que eu sempre vi, que é uma pessoa de uma personalidade forte, de saber o que ele quer, determinado, sabe, comprometido com aquilo que ele assume, e isso me alegra muito, até porque, a gente vai falar aqui agora, eu vou lembrar vocês, o Eliel chegou um tempo da vida dele que ele era bem gordinho. Verdade. Pesou quase 150 quilos, né, Maurício? Por aí, né? Quase 180, Quase né? 180, quase 180 quilos. E ele botou um propósito de emagrecer. Um dia ele recebeu uma palavra do presbítero Maurício. Uma palavra dura, gente. Mas uma palavra de Mas Deus. que foi uma bênção, né? Que foi uma bênção. E eu vi o Eliel numa determinação no horário do almoço. Ele ficava mal-humorado porque ele queria comer. Não, passava o dia todo mal-humorado. Ele não queria comer o que estava naquela dieta dele, mas ele seguiu a risca, ele emagreceu, tomou uma postura, mudou a vida dele, tanto espiritualmente, como fisicamente, até emocionalmente, porque a personalidade firme, ela ajuda muito. Sabe, nós temos que saber dosar essa questão, porque pessoas de personalidade firme que também não sabem dosar, pode ficar um pouco grosso, ficar um pouco autoritário, um pouco com excesso em algumas questões, mas eu via isso no Eliel, muita essa determinação. Já o Júnior, eu vejo com uma característica empreendedora, uma característica, sabe, de saber lidar com as dificuldades, como uma qualidade também muito boa. E a Elana, eu vejo uma doçura, também tem personalidade firme.
A Elana também é muito decidida e isso me alegra ver nos meus filhos essas características, esses princípios, sabe? Eles tiveram momentos difíceis na vida deles, mas nenhum se afastou dos caminhos do Senhor, nenhum deixou de buscar a Deus e servir a Deus. Tiveram momentos difíceis, tiveram até motivos para se decepcionar, para se chatear, mas eles nunca saíram dos caminhos do Senhor, passaram todas as suas fases, todas as suas broncas na casa do Senhor. E isso me alegra muito em ver esse traço dos meus filhos, porque eu já até falava com o Maurício que uma característica que eu tenho muita é que todas as fases que eu passei na minha vida, todas as dificuldades, eu nunca saí do propósito, nunca, sabe? Nunca saí do propósito que Deus tinha me chamado. E eu sempre entendi que aqueles propósitos, aquelas dificuldades, era para forjar em mim uma pessoa melhor. Porque a ostra só dá as suas pérolas quando ela é pressionada, o carvão só vira diamante quando passa pela resistência do fogo. Nós só iremos extrair o melhor que nós temos é quando nós realmente somos provados e vencemos a prova. Isso me alegra muito, essas características dos meus filhos. Olha, eu sinceramente eu confesso que às vezes eu fico observando o Rafael e eu não consigo enxergar nada de mim nele, porque ele é uma versão totalmente atualizada, algo assim muito melhor do que eu. O que me abisma é a inteligência dele, a sabedoria, a dinâmica em fazer, a facilidade em conhecer, a facilidade dele realizar as coisas, sabe? E isso assim enche o meu coração de orgulho, sabe? Eu vejo assim que ele é o filho que eu não pedi para Deus, mas Deus me presenteou na versão que ele é. O Rafael, verdadeiramente, ele tem uma personalidade muito boa, algo assim único, sabe? Que eu fico olhando para a mãe dele e eu falo, não tem nada da mãe. E fico olhando para mim e falo, cara, não tem nada de mim. O cara veio no padrão de Deus, no padrão que Deus quis. É por isso que a gente buscando orientação em Deus, né, e tentando discernir os tempos, para a gente moldar essa coisa que já é boa para ela ficar muito, muito melhor. O Rafael tá quase chorando, tem que arrumar um lencinho pra ele ali. Fitinho com o Rafael. Tem um lenço ali, tem um lenço para quando Se quiser chorar. sair, tá, Rafael, para dar uma choradinha. Aqui, Rafael, aqui. Tá, gente, vamos lá. O que mais incomodava no pai de vocês? Posso falar, pastor? Pode, vai lá, Maurício. Olha, eu hoje, se fosse há um tempo atrás, eu poderia pontuar várias coisas. Mas uma coisa assim que eu vejo, o que me incomodava no passado, hoje eu entendo como falta de sabedoria, falta de entendimento, falta de condições, falta de estrutura para fazer a coisa certa. Eu vejo que o tempo passou e o meu pai ele perdeu a oportunidade de ser diferente e de fazer diferente. Não o julgo, não o condeno. Foi essa maneira que ele escolheu para ele viver a vida dele. Só que nós temos a condição e a capacidade de decidir não ser o que nos fizeram. Isso eu aprendi com meu amigo dia, meu amigo um dia pregando, eu nunca mais esqueci, que ele disse no meio da mensagem, ele falou que nós não precisamos ser aquilo que nos fizeram. E uma coisa que eu levo para minha vida desde sempre, né, é que eu não preciso ser o que me fizeram. Eu não transfiro as minhas dores para minha posteridade, para minha descendência. Sabe, parou tudo em mim. O apóstolo Paulo, ele fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Existe uma passagem do apóstolo Paulo também que eu acho muito linda, que ele vai dizer que avançando, deixando para trás as coisas que passaram, ele prossegue para o alvo. Então, aquilo que um dia eu julguei ser errado e almejava não passar por aquilo, eu tão somente não permito que aquilo gere dor em mim, mas também não levo
para frente. Acabou ali, coloquei em cima e foi a condição dele no momento, mas que não mudou nada na minha vida. E aí, Isso é interessante que o Maurício está falando. O que acontece? Nós não precisamos replicar para os nossos filhos as nossas dores. O grande problema das pessoas é porque as pessoas não sabem paralisar nela aquilo que fizeram com ela. E ela fica replicando. E toda vez que ela replica, aquilo vai passando de geração para geração. Eu sempre falo aqui na igreja, para que quem agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Só que tem muita gente que não vive uma novidade de vida. Eles trazem aquilo errado que aprenderam. Aí querem fazer campanha de quebra de maldição. Não é quebra de maldição, é quebra de ensino errado, quebra de princípios que foram estabelecidos naquela família que tem que ser mudado. Sabe, essa palavra do Maurício foi interessante eu puxar esse gancho aqui, aproveitando essa época do Dia dos Pais. Gente, muda isso, muda algumas coisas, você seja um pai melhor, seja um filho melhor, você possa fazer, porque às vezes aquilo que faltou naquela pessoa que você cobra, você pode dar para outra pessoa, porque de repente aquele também não teve. Nós sempre falamos que nós só podemos dar aquilo que nós temos. E nós podemos ser melhores. Sabe, hoje eu conversava também com o Maurício acerca do meu pai. Meu pai era uma pessoa incrível, eu não tenho nada assim a falar do meu pai. É uma pessoa de um equilíbrio, de uma mansidão inquestionável. Meu pai, quando ele estava nervoso, ele assoviava. A única forma da gente saber que o meu pai estava nervoso é quando ele estava assoviando. Se ele não estivesse assoviando, a gente não via nada normal do meu pai, mas quando viu meu pai assoviando, ele externava o nervoso dele através do assovio. E ele dizia assim, não é fácil não, não é mole não. Mas não tinha grosseria, não tinha estupidez, não tinha rancor no coração. E era de uma serenidade grande, um equilíbrio para resolver as coisas. Uma maneira de ver qualidade aonde as pessoas não via. Sabe, eu só tenho coisas boas para lembrar do meu pai. Infelizmente não tenho mais ele perto aqui de mim, mas meu pai era excepcional. E o que todo pai precisa saber? Pera aí, Eliel, deixa eu só fazer abrir um tá, parênteses lá aqui. dentro aí. Algo muito interessante é que eu tive a oportunidade de conviver muito, né, com o pastor Marcelo e com a irmã Teresa. E uma coisa muito interessante que a gente morria de rir lá era que quando dava a hora do café dele, ele não abria mão da hora do café. E às vezes eu estava lá e a irmã Teresa estava lá agitada, fazendo alguma coisa. Na época a auxiliar dela era a Sandra. Aí ela estava lá com a Sandra envolvida em alguma coisa. Aí ele sentava no sofá, cruzava as pernas e começava a assoviar. Daqui a pouco ela gritava: que é, Zezinho? Já tá com fome! Ele só cruzou as pernas e começou a assobiar. Podia ir no relógio certinho. Era 4 horas, 5 para as 4. Ele cruzava as... Ela tinha que saber do horário, porque era o horário do homem tomar o café e o café ainda não estava pronto. Esse Zezinho já tá com fome. Acabou de almoçar. Eu caía na gargalhada. E ele ficava: fininho, é uma batalha. Mas vamos seguir. Gente, o que todo pai precisa saber? Amar. Amar os seus filhos. Porque, Eliel, a gente vem de uma geração, né? Eu tenho 40 anos de idade, o pastor Wilson aí está prestes a completar mais uma primavera. 53 anos de idade. E a gente sabe que a maior dificuldade da geração passada foi amar. Amar os filhos, beijar os filhos, abraçar os filhos, ter relacionamento, comunhão com os filhos. Sabe, eu estou falando aqui em rede nacional, graças a Deus meu filho está aqui. Eu não tenho dificuldade de transferir o meu amor para o meu filho. Ainda que eu não saiba se ele recebe isso de uma maneira certa e se eu consigo transmitir isso a ele. Mas eu acho que essa quebra de barreiras, isso é muito importante, sabe? E há muitas pessoas
que eles não conseguem amar os seus filhos, ou, corrigindo aqui um pouco, eles não conseguem demonstrar o amor que sentem pelos seus filhos. E isso vai construindo um muro de separação entre os pais e os filhos. Por ser homem, né, por ter uma idade já avançada, eles tomaram uma decisão errônea de se manter numa postura rígida, a qual o mundo ele vai entrando numa evolução tão grande, aonde os seus filhos vão se apegando em coisas e deixam de se apoiar nas pessoas. Isso tudo por quê? Por falta do amor dentro da casa, por falta de transmitir aquilo que sente. Eu acho que essa condição até dói, até machuca, mas ele não sabe transmitir esse amor. Ele não sabe manifestar o amor que ele sente. E esse muro ele vai sendo erguido de maneira rígida. Até para quebrar tem que haver dores, tem que haver situações, né, que muitas das vezes são indesejáveis. Eu acho que hoje o maior desafio é o amor. E você? Isso aí, concordo com o Maurício, essa demonstração de amor, né? Porque o amor ele tem forma de nós demonstrarmos ele. E principalmente a geração raiz, da qual eu venho, nós tivemos muita dificuldade. O meu pai era uma pessoa super amorosa, mas dificilmente meu pai dava um abraço, dificilmente meu pai dava um beijo, dificilmente, porque ele vem de uma geração com muita dificuldade. E ele contava para mim que ele tinha um avô chamado Pedro Marcelo, que era um homem, um poço de ignorância, o Pedro Marcelo. Ele falou que um dia ele estava fazendo a barba, ele já estava com barba, foi cortar cabelo e foi fazer a barba. Ele falou que esse avô dele, Pedro Marcelo, parou em frente à barbearia e gritou: seu moleque, você já falou com o seu pai que você está aqui fazendo barba? Mas ele falou que distratou ele na frente de todo mundo. Meu Deus! E ele falou que ele andava com um cacetinho de pau na mão e ameaçou bater nele porque ele estava fazendo a barba, porque ele tinha que ter pedido autorização. Aí você vê o nível de expressão de sentimento. Isso reprime. E às vezes os pais têm muita dificuldade de expressar sentimento. Não que às vezes falte amor, mas às vezes falta essa característica de externar o que sente, de abraçar, de beijar, de estar perto, de conversar, sabe? Muita gente tem essa dificuldade. Eu tive muita dificuldade nessa área. Hoje eu venci. O Eliel me ensinou muito a abraçar e beijar. Eu aprendi muito com o Eliel isso, muito, porque eu nunca consegui expressar meus sentimentos de abraçar e beijar com abraço, com beijo. Mas o Eliel me ensinou muito isso. Pai, deixa eu te dar um abraço aqui, pai. Deixa eu te dar um beijo aqui. Isso ele foi mudando em mim. Mas não que eu nunca dissesse que não amava, nunca faltou expressão de sentimento. Mas a minha forma de expressar o amor era de um outro jeito, sabe? Mas eu digo para os pais aqui hoje: abraça, beija. Gostaria eu muito do meu pai estar aqui hoje, poder ter abraçado mais o meu pai, ter beijado mais o meu pai, porque são coisas que fazem parte da vida, e essa expressão de sentimento, ela faz bem para a alma do ser humano. Até toda pessoa que tem esse bloqueio de expressar o que sente, ele acaba levando isso até para a vida espiritual, Maurício. Até na conversa com Deus, na forma de tratar Deus, porque a representação de pai para a gente é o nosso pai terreno. E quando nós temos essa dificuldade, nós também temos dificuldade até de lidarmos com Deus. E Deus é um pai tão amoroso, um pai tão próximo, que eu acho interessante que Deus ele gosta tanto dessa aproximação, desse contato, que mesmo na lua de mel de Adão, ele ia lá todo dia conversar com Adão. Não deu paz nem na lua de mel para Adão. Na viração ele tinha que ir lá ter o contato. Ter o contato, ter a conversa, perguntar como estava. Isso é um Deus de aproximação. E você, pai, aproveita esse momento, se aproxima, beije, abraça, mude isso. Vamos para a próxima pergunta. Se você pudesse voltar atrás, o que você faria diferente na criação dos seus filhos? Olha, eu não tenho muito assim o que dizer a respeito dessa pergunta, porque você só tem apenas 14 anos de idade e a gente ainda não tivemos assim muitas experiências.
né? O que eu procuro hoje é a cada dia evoluir como pai, né? Eu procuro ser assim, biblicamente falando e humanamente falando. Eu procuro evoluir. Eu não quero ser aquele pai engessado, aquele pai mente fechada, aquele pai. Eu quero ser um pai amigo, eu quero ser um pai a qual você possa contar a todo tempo, a todo momento. Eu quero ser um pai que consiga suprir algumas necessidades suas, né, que venham surgir no meio da nossa vida, da nossa caminhada, e sempre em prol de melhorar e evoluir a cada dia mais. Né? Por enquanto, pela tua pouca idade, a gente ainda não tem. Mas eu acredito que o pastor Wilson aí, depois de uma frota, ele vai ter algumas coisas aí que ele poderia ter feito diferente. Fala, pai. Rapaz, eu acho que eu tiraria mais tempo com meus filhos. Porque quando os filhos crescem, a gente sente muita falta, Maurício. Aí vem aquela fase chamada do ninho vazio. Esse dia eu conversava com a Aline, que a gente estava conversando que vira e mexe tem que estar comprando calça nova lá em casa. Porque todo mundo usa minhas calças, Maurício. É um caso sério. Isso? É um caso. Falar que na. Não é só calça, não. Ele falou esse dia, já vou usar tuas roupas. Eu falei, rapaz. Aí, Maurício, eu estava conversando com a Aline. Ela falou, você dá mole, você não fala. Eu falei, meu amorzinho, daqui a pouco eu vou embora. Daqui a pouco vai ficar essas roupas lá no guarda-roupa. Sabe, daqui a pouco a gente vai ter que comprar roupa nova e viver doando, porque a gente não vai ter filhos mais para dar. Sabe, e é muito importante essa casa ter os filhos, essa comunhão com os filhos. Sabe, se eu pudesse, eu teria saído mais com o Júnior, saído mais com a Elana, mais com o Eliel, ter aproveitado mais, porque passa muito rápido, Maurício. Passa muito rápido, o Eliel já está falando em casamento ano que vem. Em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco ele vai embora, vai seguir a vida dele, sabe? E a tendência é a casa ficar vazia, sabe? E eu hoje, se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria era isso, ter andado mais com meus filhos, ter passeado mais com os meus filhos, ter andado mais com eles, sabe? Isso é muito importante, muito mesmo. Tá, agora, se você pudesse mudar alguma coisa no seu filho, o que você mudaria? Qualquer coisa. Qualquer coisa? A lerdeza. O outro acabou de falar que é inteligente. Oh, meu Deus. Quer admirar a inteligência agora? Não, mas olha, deixa eu falar. Pesado pra sair. Deixa eu explicar isso aí. Rapaz, igual agora. Ele levantou 15:45 da tarde e anda igual um lorde em casa. Ou seja, não anda, desfila. Como se o relógio estivesse a serviço dele. Ontem eu estava observando ele. Ontem eu falei para ele, Rafael, dia de segunda você tem muita atividade. Então o que você tem que fazer? Tem que administrar o seu horário. Ele sai do reforço escolar 18 horas, ele corre em casa, aí ele precisa tomar um café, ir para academia, depois da academia ele ir para o jiu-jitsu, chega em casa 10:30 da noite. Ok. Mas nesse meio tempo, ele sai às 18 da explicadora e vem caminhando lentamente, conforme tá tudo certo. Ele chegou em casa ontem, eu fiquei observando ele passando uma manteiga no pão, eu falei, vai ser rico. Porque o tempo tá a favor dele. Olha, e ele foi lá, pegou um tiquinho de manteiga e passou. Aí ele pegou outro tiquinho e passou. A gente é prático. Se a gente não rasgar na boca, a gente vai rasgar na unha, vai passar a manteiga com a mão e vai embora, meu irmão. Desce comendo. Agora, essa paciência é uma virtude. É uma virtude, porque somos nós que somos acelerados. Somos nós. Eu preciso entender que ele está numa versão evoluída. Só que dá nervoso, dá irritação. O errado sou eu, que sou imperativo demais, que não tenho paciência. Ele toma um banho, aí ele se enxuga lentamente. Eu falei, gente,
vai servir. Tem o tempo a favor. O relógio dá serviço do rapaz. Vou fazer o quê? Hoje, se eu fosse mudar alguma coisa, eu botaria um pouco mais de atividade. Nossa, Mas é músico, né? Mas música é pesada, pastor. Ah, meu Deus. Não, Fala aí, Barão, pai. não é que a música é pesada, não. O músico, ele vive compenetrado nas inspirações. Poxa. É uma mente criativa. O que acontece? Nós somos do tempo da aceleração. Eles são do tempo da criação. Eles têm muito mais criatividade do que a gente. Por quê? Eles são mais lentos, nós somos acelerados. Quem é acelerado pensa pouco. Toma atitude rápido, pensa rápido. Agora, se não, pensa devagarzinho. Mas isso é bom, Rafael. Mas vai mudar, vai melhorar. Agora, não sei se eu posso falar o que eu puder. Posso falar? Ah, agora o Pedro já falou. O que eu mudaria é do Eliel aprender a fechar a gaveta. Não sei por que acontece, eu não sei o que acontece. Que abre os armários. Contra a religião do rapaz. Porta aberta de armário. Porta aberta de armário, perde a chave, meu Deus. Não. Eu falo, vira e mexe, estou falando, gente, tá rolando um negócio aqui em casa, tá um negócio rolando. Eu não tenho esse hábito. Eu sou uma pessoa, Maurício, que eu chego de qualquer viagem, eu já guardo desfaz a roupa. a mala. É enjoado. É igual eu. É igual eu. Mas eu já vi que eu não vou conseguir mudar. Esse dia eu falei para a Aline isso. Falei, Aline, eu desisto de cobrar porta de armário aberta, desisto de cobrar isso, porque eu vou morrer com isso. Eu vou falar uma coisa que minha esposa vai até ficar chateada comigo. Ai, meu Deus. Nós fizemos uma viagem. O hilário foi a resposta que ela me deu. Nós fizemos uma viagem. Pastor, eu chego da viagem, eu pego a minha mala, eu coloco em cima da cama, eu desmonto a minha mala toda e devolvo as coisas pro setor. Acabou. Eu tô vendo a mala da esposa. E de vez em quando, eu tô vendo ela abrir a mala, tirar o que precisa, usar, fechar e fazendo da mala guarda-roupa. Isso fez! Fazendo da mala guarda-roupa. Aí eu falei assim, fulana, o casaco, você não vai tirar esse casaco dentro da mala? Não, ainda não tá frio. Eu falei, mas, gente, mas esse casaco não tem que ficar dentro da mala. Desmonta essa mala em nome de Jesus. Eu não sei se ela já desmontou a mala da última viagem. Mas eu acredito que ainda tem coisas dentro daquela mala da última viagem ainda que a gente fez. Já é para a próxima viagem. Poxa vida! É que nós somos muito sistemáticos. Eu acho que é isso. Em minha defesa, olha, domingo, aconteceu esse domingo. Eu fico mó tempão, não posso perder a chave, Ele posso perdeu a perder a chave. Dá todo. Aí eu tava procurando. Dá toda ainda, ó. Deve ser uns 2 moedas. Foi fração de segundo. Aí eu fiquei a igreja toda procurando, não é possível, eu só cheguei e subi pra ensaiar. Chegou pra trazer problema pro homem. Aí só lembrou da chave porque ele parou à toa no meio da rua. Aí eu pedi a chave para mudar. O que acontece? Parou o carro no local que vai passar alguém, vai arranhar o carro, vai bater no carro. Tava perigoso. Perigoso. Aí foi por isso que ele lembrou da chave, Rafael, que também não lembraria. Meu Deus. Gente, mas com chave eu sou horrível. Aqui, Rafa, lê essa aqui. Qual é o maior medo de ser pai? O maior medo de ser pai é a gente ver os nossos filhos se perdendo no meio da caminhada. Esse é o maior medo que a gente tem. É por isso que a gente às vezes é tão chato da gente ver os nossos filhos cheios de promessas da parte de Deus e os nossos filhos não entender a mensagem que a gente transmite e eles deixar escorrer pelos dedos tudo aquilo que Deus planejou e projetou. Porque o tempo, vocês precisam entender que o tempo ele não volta. E existe um propósito de Deus para cada tempo da vida de vocês. Então, possivelmente, se vocês saírem do caminho de Deus, vocês vão perder algo proposital da parte de Deus para a vida de vocês e vão deixar de viver coisas extraordinárias num tempo que ninguém estava vendo. Deus poderia usar vocês num tempo específico com coisas que Ele entregaria na mão de vocês com propósito
para glorificar o nome dele, mas por vocês saírem do propósito de Deus, do caminho de Deus, vocês deixarem de viver as coisas de Deus. Esse é o maior medo, né? Eu acredito que todo pai cristão é que os seus filhos não vivam os propósitos de Deus, não vivam uma vida para Deus, saiam do caminho, percam as melhores coisas do céu por um prato de lentilha, por propostas, sabe, por caminhos errados, por conselhos que não valem a pena. Eu acho que esse que é o maior medo de um pai nos dias de hoje. O pastor Luciano Subirá, ele contou num podcast uma certa ocasião que ele nunca tinha escrito livro sobre criação de filhos porque os filhos dele eram pequenos e ele tinha medo de fracassar nessa maneira de criar os filhos se perderem e deixar de ser referência e virar motivo de chacota. Sabe, um dos maiores medos que os pais têm é os filhos se perderem mesmo, sabe, os filhos não seguir o exemplo. Eu sempre falo aqui na igreja que Deus um dia usou um profeta para minha mãe e disse para minha mãe que nenhum dos filhos dela iriam se perder. Eu achei aquilo lindo demais, lindo. E eu andei uma época afastado dos caminhos do Senhor. E um dia ela teve um sonho, Maurício. Ela sonhou lá e ela foi contar para um irmão da igreja, ela, presbítero Eduardo, que tinha o dom de interpretar sonhos. E ela contou que na sala dela nascia um pé de abacate muito grande com muito fruto. Um pé de abacate muito florido e com muitos frutos. E ela, quando acordou, ela pensou, nossa, o Val vai dar muito resultado. Que o Val era pequeno e eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Aí ela foi contar esse sonho para o presbítero Eduardo. O presbítero Eduardo falou assim, Tereza, essa árvore frutífera que está no meio da sua sala, na sua casa, é o Ilcinho. O Ilcinho vai voltar e ele vai ser um grande homem de Deus e vai dar muito fruto. Sabe, eu trouxe essa palavra para a minha vida, eu sempre tive uma preocupação dos meus filhos não dar continuidade, e eu me alegro, porque os meus filhos estão dando continuidade. Hoje, se houvesse uma necessidade, que não é o caso do Eliel de repente assumir, continuar, eu tenho certeza que daria continuidade. Eu sei que o Júnior daria continuidade, a Elana daria continuidade, porque isso está muito firme. E eu sempre tive essa preocupação dos meus filhos não continuar no caminho, não seguir o exemplo, não servir a Deus. Essa é uma preocupação, mas eu louvo a Deus que a forma que nós criamos os nossos filhos foi uma forma que mostrou para eles o evangelho prazeroso, Glória. Um evangelho gostoso. Porque uma dica eu dou até para os pais aqui. Às vezes os pais, eles querem que os filhos vivam um evangelho que não é para a cabeça deles. Eles precisam entender, os pais precisam entender que os filhos têm uma cabeça diferente dos pais. E você precisa ensinar o evangelho de uma forma gostosa, uma forma que ele sinta prazer de servir a Deus. Ele não vai viver das nossas experiências, eles vão ter as suas próprias experiências com Deus, mas de uma forma prazerosa. E essa era uma preocupação, mas hoje já passei. Se você pudesse voltar para alguma fase da criação dos seus filhos, para quando você voltaria? Eu voltaria ali para a fase de 7, 8 anos de idade, assim, que eu tenho lembrança muito boas, assim, dessa fase do Rafael. A não ser também que eu amo a fase que ele está agora. Meu filho é uma bênção na minha vida, eu amo ele, sabe? Mas essa fase foi uma fase, assim, muito legal. Quando ele começou, assim, se arrumar, sabe? Ficar bonitinho ali, sabe? Eu gostava de ver ele, assim, bem vestidinho, assim, cabelinho penteadinho, assim. Eu achava lindo, assim, essa fase dele. Uma coisa muito interessante, Eliel, quando o Rafael batizou, quando ele batizou nas águas, para mim foi um dia, assim, muito especial, porque Deus me mostrou esse dia. Eu estava de joelhos na minha casa e Deus me mostrou esse dia. E eu sempre ficava ansioso para chegar esse dia. E quando chegou esse dia, assim, foi um dia, assim, muito especial. Foi uma fase, assim, que eu falei, caraca,
chegou o dia, eu falei, cara, quanto tempo se passou que ele batizou ali, faltando dias para 12 anos, e quando caiu a ficha, cara, tá crescendo. E pra tu, pai, que fase você voltaria? A fase é a fase da adolescência. Foi o melhor momento que eu vivi com meus filhos. A gente passou, eu levava para o Maracanã. Eu lembro. Levei para o Maracanã, passei bastante com eles. Foi um tempo muito bom. Se eu pudesse voltar, eu voltaria aquele tempo. Foi um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de transição, um tempo de perdas, mas aquele tempo de comunhão foi muito grande. A gente tinha um fechamento, uma preocupação um com o outro, e eles se preocupavam comigo. Pô, as pessoas podem olhar o Eliel assim, o caçula, mas o Eliel se preocupava muito comigo. Às vezes eu estou atrasado, estou na rua, eu digo, pai, tá onde? Vai chegar que horas? A mesma fala que eu tenho com ele tem comigo, pai, tá onde? Vai chegar que horas? Porque isso é cuidado. É muito importante você cuidar dos seus filhos e lá na frente ele cuidar de vocês. Eu vi esses dias atrás na internet um rapaz lavando um pai, dando um banho num pai. Tu viu essa? Eu vi também. Poxa, e ele lavando o pai, botou o pai numa banheira, numa bacia, e ele começou a lavar o pai bem idoso, e o pai falou, você vai me dar banho? Ele falou, vou, você já me deu tantos banhos. Ele falou, mas não é chato você me dar um banho? Ele falou, era chato quando você me dava banho quando era criança? E aquele rapaz foi conversando ali, eu achei aquilo lindo demais, o cuidado. Sabe, porque nós não vamos levar dinheiro dessa vida, não vamos levar nada, mas esses momentos, eles marcam a nossa vida. Sabe, e um momento que eu tenho muito assim com os meus filhos, foi esse tempo de comunhão, tempo de fechamento, tempo de preocupação, tempo de cuidado um com o outro. Sabe, isso é muito bom. O que te faz sentir mais orgulho em ser pai, por ser pai, no caso, né? Hoje, assim, o orgulho, né, que eu vejo, assim, porque eu tenho certeza que você ainda me dará muitos orgulhos, mas hoje, assim, o maior orgulho que eu tenho é ver você fazendo a obra de Deus, né? Quando eu vejo, assim, de uma forma totalmente evoluída, a gente viu que no tempo de crise se levantou um talento, né? Eu lembro aqui que ficava o Eliel e o Rafael ali batalhando pra gente conseguir fazer um culto. Mas graças a culto Deus... mais ou menos. Eu tava vendo a live. O Rafael lá novinho, não chegava nem no teclado direito, porque às vezes eu usava e deixava alto, aí tinha que ficar tocando assim. Sabe? E eles ali, cara, se esforçando Mas foi num tempo de crise. E vocês evoluíram, vocês têm muito mais a evoluir, e hoje isso enche o nosso coração de alegria. A gente está vendo que até aqui verdadeiramente nos ajudou o Senhor e nós estamos no caminho certo, porque foi com a ferramenta que Deus nos entregou nas mãos que nós estamos vendo as coisas acontecerem, não é verdade, pastor? É verdade. Aquilo que Deus nos entregou nas mãos é o que está fazendo as coisas acontecer. Não precisou vir ninguém de fora. O que a gente vê hoje aí fora, a grande maioria das grandes igrejas, eles contratam músicos. Hoje, nós temos aqui, salvo o Alex, são todos prata da casa. São todos meninos que cresceram aqui, que conhecem nosso caráter, conhecem a nossa vida. Temos vivência, sabe, de perto, sabe? Aí Deus trouxe para trazer um complemento, para somar. Hoje nós temos um bom time aqui. E isso me dá orgulho, eu me alegro em Deus. Por quê? Eu não tenho veia musical nenhuma, nem pra palma. Às vezes eu e o pastor, às vezes, se esbarra, o pastor chama de lá, a gente ainda tá ali. A Cleo, tadinha, às vezes a gente fala, filhinha, é quietinha, não dá manca, canta não. Só cantarola, porque se deixar, sabe, não vai. E o Rafael não. Ele veio assim, sabe? Eu falei, caraca, o cara tem um ouvido bom, o cara sabe das coisas, o cara sabe. E isso eu vejo, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Dinheiro, Eliel, não pagaria muitas coisas do que nós vivemos aqui nessa igreja. Muitas das coisas. E muitas das coisas que nós vivemos aqui, vocês fazem parte.
Vocês podem até pensar que não. É só um culto. Mas muitas das coisas que acontecem aqui, vocês são participantes diretos. Às vezes a gente luta para fazer vocês entenderem isso. Também não sei se a forma que nós usamos para que vocês entendam é a correta, mas aproveitando essa oportunidade mais direta, vocês são muito importantes no nosso trabalho ali, porque nós somos uma equipe, do começo ao fim do trabalho. Eu dizia lá embaixo no dia da feijoada que quando dentro de uma equipe um erra, todos erram, sabe? Porque as consequências vêm sobre todos. Então, o que a gente tem que fazer? Para diminuir o erro, o que a gente faz? A gente minimiza fazendo com que todos assumam aquele erro, não trazendo peso para as costas daquele que errou, mas fazendo com que a equipe consiga se restaurar em tempo hábil para a gente fazer a coisa melhorar e acontecer. E esse é o orgulho do meu coração, é ver que a ferramenta que Deus confiou nas nossas mãos tem uma parte, está fazendo as coisas acontecer na igreja. Amém. Amém. Me orgulho muito dos meus filhos, poxa. Junelano e Eliel me dão muito orgulho. O Eliel está aqui comigo, ele está dando continuidade. Ele vai ser um grande psicólogo, é um empreendedor, sabe, uma pessoa que está dando continuidade ao trabalho da obra de Deus, sabe, isso nos alegra muito, é o que o Maurício falou aqui. Sabe, nós não temos ferramenta de fora, nossa ferramenta é toda local, pessoas que começaram com a gente, acompanharam a nossa história, aprenderam a valorizar, sabe, é por isso que é muito importante nós valorizarmos o pessoal que nós temos aqui com a gente, sabe, às vezes as pessoas dão muito valor a pessoas de fora, lá fora é assim, lá fulano faz assim, mas quem está aqui com a gente lutando, quem está aqui com a gente acompanhando, sofrendo, gemendo, é esses que nós precisamos dar valor, e eu me orgulho muito do meu filho, estar sempre comigo, nunca me abandonou, sempre esteve comigo nos piores momentos das nossas vidas, ele nunca me deixou. Ótimo, meu Deus. No tempo que o pastor Wilson só sabia fritar linguiça, levantou ele para fazer um meu comidinho Deus, eu fui forçado a aprender a fazer uma comida. Eu me lembro quando ele falava assim, vou pra casa ver se o Eliel fez alguma coisa assim. Eu não aguento mais comer linguiça. Linguiça cebolada. Meu Deus. Vamos só fritar uma linguiça. Aí o Eliel teve que se despertar pra fazer uns comidinhos diferentes. Aí virou um ótimo cozinheiro. Verdade. Na crise, varão. Na crise. Verdade. Gente, qual foi o momento mais difícil na paternidade? Eu acho que, pra mim, assim, o momento mais difícil de ser pai, assim, foi não saber como ser pai. Isso pra mim, assim, eu acho que isso aí já é uma característica da minha vida, né? Porque eu tô sempre inserido dentro daquilo que eu não sei fazer, né? E a gente vai aprendendo no empurrão. Na pressão. E eu acho que, de um todo, Deus vai fazendo com que as coisas que a gente não sabe, elas venham se aperfeiçoando a cada dia, venham melhorando a cada dia. Eu sei que eu não sou um excelente pai, mas eu reconheço que eu não sou um dos piores, não. É um dos melhores. Rafael, hein? Fechou com 10. E você, pai, qual foi o momento mais difícil na paternidade? Os momentos mais difíceis foram vários momentos. Momentos de doença, sabe? Momento, poxa vida, que eles ficavam doentes. Sabe, isso partiu o coração, eu ficava mal. O Eliel já teve muitos problemas de saúde. E quando ele teve um problema de... Pode falar? Pode, constipação, gente. Constipação, nossa, que luta. Eu ia para os hospitais com o Eliel, coitado do menino, sofrendo, com mal-estar. Olha, foi um tempo difícil. Sabe, esses foram os nossos momentos difíceis de doença, porque às vezes nós, como pai... Queremos até que aquela doença passe para a gente, mas faz parte do desenvolvimento deles. Nós não podemos interferir,
no processo de amadurecimento deles. Eles precisam desenvolver, a dor é deles, o crescimento é deles, a maturidade é deles. Às vezes os pais erram muito nisso, em querer aliviar a dor dos filhos. Nós podemos amenizar o processo, mas a dor é dele, a dificuldade é dele, o crescimento é dele, e isso faz parte. Gente, agora a gente vai inverter um pouquinho aqui. Eu quero que eles façam umas perguntas pros filhos sobre pais, porque eu acho que vai ficar legal. Faz aí, gente. Vai, pastor Wilson. Rafael e Eliel, o que vocês gostariam que nós fizéssemos mais? Eita. Vai, Rafa, responde Não, primeiro. responde aí. Não, eu vou deixar primeiro os mais novos. Ixi, é difícil essa pergunta, é complexa. Mas, no geral, né, tipo assim... Nossa, gente, caraca, é difícil essa pergunta. É melhor estar do lado perguntando, né? Bom, vocês, no caso, já dão muito amor, já fazem, se esfolam, dão o nosso máximo, assim. Assim, às vezes é bom, assim, sentar, sabe, mais, conversar mais, sair... Tá mais próximo. Pessoalmente, assim, só vocês dois, assim, sair. É isso, é o que na minha opinião, é isso que eu penso. Eu também falaria algo parecido, que é tempo de qualidade, porque a linguagem do amor do meu pai não é a mesma que a minha. Tipo, meu pai é muito ato de serviço e pouco tempo de qualidade. Eu já sou totalmente tempo de qualidade, eu tenho que parar ali, ficar olhando pra pessoa, ficar conversando. Ele não é muito disso. Eu acho que eu também falaria pra mesma coisa, de tipo, ter mais tempo pra parar, ouvir, conversar. Mas isso tem infringido no desenvolvimento da pessoas de vocês? Não, na minha não. Assim, pra mim nem tanto, porque agora eu já me vejo mais adulto, começando a minha vida, então, não sei, pra mim nem tanto. E pra você, Rafa? Não. Pra você tá tranquilo? Tá de boa, só. Fala Só é eu algo que aproveito você aqui. acha que a gente poderia acrescentar, evoluir nessa... Sim. Mas não tá Não gerando pra atrapalha, você não. um problema. Não tá perdendo sono, né, Rafael? Quer chorar ainda? Vai, faz outra pergunta. O que vocês acham, né, dessa condição pastoral? Vocês acham que... Vocês olham pra gente e vê que nós carregamos algo desejado por Deus para nossas vidas? Ou vocês veem que nós carregamos um fardo e muitas das vezes, de maneira involuntária, nós transferimos esse fardo para vocês? Nossa. Caraca, que pergunta. As nossas estavam mais fáceis. Lógico, hein? Meu Deus. Então, eu acho que de um jeito ou de outro passa algumas coisas, porque, tipo, acontece algum estresse aqui na igreja, tipo, alguma coisa aconteceu na igreja. Tipo, vai mudar, mas, tipo, dá pra entender. Aconteceu alguma situação que ou deixou mais estressado, ou deixou mais Aliviado. aliviado. Então, eu acho que de alguma forma ou de outra sempre passa alguma coisa. É a mesma coisa, porque geralmente não tem como evitar o sentimento da pessoa. Tipo, aconteceu alguma coisa aqui, você vai afetar na sua cabeça, no seu sentimento, não tem como não deixar de passar. Porque você vai estar mentindo pra você mesmo, você vai criar um sentimento e vai acabar, às vezes, magoando a pessoa, estressado. Então não tem como, é algo que a gente entende, é normal. Tendo essa pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para os dois aqui. Diante dessa pergunta do Maurício, das respostas de vocês acreditam que isso pode interferir positivamente ou negativamente para vocês dar continuidade ao exemplo ministerial meu e do Maurício? Nossa, gente. Eu Eles acho estão que- apertando. Eu não sei, gente. Eu acho que, tipo assim, fica ali no meio termo, né? Nem positivo, nem negativo. Até porque eu fico pensando, qualquer caminho que trilharmos, assim, até vida profissional, ou se for seguir a vida ministerial 100%, eu acho que qualquer caminho sempre vai ter isso. Tipo, de você ter ali a parte que é muito boa e a parte que é muito Complicado. ruim. Então, como a gente está por dentro, a gente tem acesso às duas partes. Tipo, a parte que é muito boa,
Tipo, a questão ali da vida com Deus, o privilégio de ser uma pessoa usada por Deus, também o privilégio social, tipo assim, as pessoas te olham e falam, nossa, fulano é usado por Deus, é um homem de Deus. Isso é muito bom, mas tem outras questões, tipo assim, é muito cobrado, é muito pressionado, as pessoas... É porque, de um jeito ou de outro, vocês estão à frente de um corpo ministerial, se torna figura pública, tipo, mesmo que não seja influência digital, mas, tipo, se torna uma vida pública, tipo, as suas opiniões não são só sobre vocês, mas interfere na vida de outras pessoas, e, tipo... É uma parte que é meio complicada. Mas... Eu acho que nessa questão do... Igual o Eliel falou, meio termo. Porque muitas das vezes a gente pode pegar essas situações difíceis e pegar como ensinamento. Tipo, se fosse comigo, eu poderia resolver dessa outra forma e quando chegar na hora fazer totalmente diferente, entendeu? Pegar como um aprendizado, vamos dizer assim. Eu acho que, na minha opinião, acho isso. O Rafa falou, acho que... Dentro caramba! E dentro desse assunto, vocês acham que a nossa condição de ministério, elas geram malefícios ou gera benfeitorias para vocês no meio da sociedade? Como que vocês enxergam que a sociedade observa vocês por nós sermos nós estarmos dentro do ofício ministerial? Traz peso ou não pra vocês? Não, assim... Na sociedade. Na sociedade, não. Assim, para as pessoas que estão lá fora, é muito tranquilo. É mais para as pessoas que estão de dentro. Assim, de dentro aqui da igreja mesmo. Porque pro pessoal lá fora, tipo, eu sempre vou ser o filho do pastor Wilson. E, tipo, isso não carrega... eles não falam isso com pesar. Olha, o filho do pastor Wilson. Mas, tipo assim, olha, o filho do pastor Wilson. Tipo, uma coisa boa, ele é filho do pastor. Então... É pior que dentro da igreja, porque aqui dentro da igreja é tipo, você é o filho do pastor Wilson. Aí, tá, obrigado por lembrar. Bota um peso a mais, sabe? Eu também concordo com isso, porque as pessoas lá fora, tipo, até tem um certo, vamos dizer, respeito poxa, ele é filho do presbítero Maurício, entendeu? Então vão ter um certo respeito, vamos dizer assim. Mas a cobrança não vem lá de fora, a cobrança vem de dentro, sabe? Porque as pessoas, foi como você falou lá no início, as pessoas olham pra você e parece que vê uma auréola, tipo, ele é filho do presbítero, ó, ele não pode errar, então ele tem que andar ali de terninho, pá, não pode errar. E entendeu? Então pra mim é isso. A cobrança vem mais de dentro da casa do que lá de fora. Aí, pastor, vou fazer uma pergunta. Mais uma pergunta? Se vocês pudessem mudar alguma coisa em nós, o que vocês mudariam hoje? Vou deixar o Rafa essa é boa. Pode ser sincero. O papai promete que vai avaliar. Não vai resolver em casa, tá, Rafa? Não vou. Tem lenço ali ainda, né, Rafa? Tem um lenço ali ainda. Tá, eu vou ser bem sincero que eu penso, porque eu não tenho muito o que falar do meu pai, porque eu entendo o jeito dele, enfim, assim, eu acho que o que eu mudaria no meu pai é o estresse. O estresse? O estresse, eu acho que o estresse, tipo, o temperamento dele, assim, foi igual eu falei, porque às vezes vocês passam por muitas coisas que às vezes a gente não tem acesso, mesmo estando dentro. Mas... tem muita coisa ali profunda que a gente não sabe, gera um estresse, enfim. E tipo assim, eu acho que às vezes mexe com a pessoa, então você não sabe o que tá passando com ela e às vezes você pode acabar se chocando. A pessoa pode estar muito estressada e tu se chocar com ela, então acho que eu mudaria o estresse, assim, sabe? Fora o estresse, o que precisa mudar? Quer que faça uma lista agora? É só meu filho. Não, porque a intenção aqui é evoluir, a gente passar uma evolução. Mas enfim, se eu fosse mudar alguma coisa, eu acho que eu também mudaria essa questão do estresse. Até porque, assim, como lida com muita gente, tipo... O pessoal que deve assistir acha que só lida com os membros da igreja. Não lida, gente, só com os membros da igreja. É com os membros da igreja, os parentes dos membros da igreja, o pessoal que nem é da igreja.
a pessoa que nunca pisou A na criança igreja. que nasceu esse mês aqui na cidade já tá interferindo na minha vida. Não foi você quem fez. Não, mas já tá interferindo. Já tá me atrapalhando. Enfim, eu entendo que tenha toda essa questão. Então, eu acho que uma das coisas também que eu mudaria era essa questão do estresse. Mas, tipo assim, outra coisa que eu mudaria porque tem a ver com estresse, é esse negócio, tipo assim, de se importar com coisas muito pequenas. Mas aí é porque o meu pai tem um pouquinho de toque, eu não sei se o menino também tem. Mas, tipo assim, ó, a gaveta tá aqui. Eu vou voltar pra... defender. Agora, irmão... Não dá pra se Vai defender. querer Eu vou justificar a voltar cadeira. ó, pra vai minha querer. gaveta. Gente, a gaveta fica isso daqui. A casa cai. Vou tirar uma foto e vou mandar depois aqui no podcast, como é as gavetas. Mas enfim, essas coisas. Mas assim, meu pai melhorou muito em outras questões. Porque antigamente, o meu pai sempre teve muito compromisso com o horário. Uma das coisas que ele não conseguiu passar pra nenhum dos filhos. Não consegui deixar legal. Mas ainda tá vivo. Sobrevivendo, ainda há esperança. É, tá esperando, mas enfim, ele tem muito compromisso com o horário, nenhum dos três tinha. Aí, tipo assim, chegava, vamos sair. Aí tava todo mundo atrasado. Meu filho. Desde 3 horas da tarde. Pronto. Era um motivo de estresse. Hoje em dia já tá muito mais tranquilo. Mas, assim, são Eu essas. tive que mudar minhas estratégias. Antigamente eu me arrumava e ficava esperando ele. Agora não. Deixa Eu- todo mundo se arrumar. Aí quando eu falo, tão pronto, aí eu vou acabar de me arrumar e vou. Porque aí eu não me estresso. Mas aí, mudaria mais essa questão. Estresse. Mas não é uma coisa que também, ai, que pessoa mais estressada, e não bate ninguém, não agride ninguém. É a questão que a gente falou, é a questão do que a gente não sabe, então não tem como. Do que não sabe. E também, assim, é complicado, né? Estresse em geral, não só questão... Mas, gente, uma coisa que melhor mesmo, melhor mesmo também não saber. Porque se souber as problemáticas. a gente fica estressado até... Se vocês, Só de vocês saber. souberem as lutas que a gente tem no dia a dia, com igreja, com pessoas, as informações que a gente tem no dia a dia, é de preocupar mesmo. E deve ser muito difícil, porque se chegar aqui, e às vezes até chegar a pessoa, tá na mente dela construída uma certa coisa, e você sentar, desconstruir aquele negócio tudo, deve ser muito... Isso, Gente, muito. e assim, quando você faz um gabinete com uma pessoa e você tem convivência com aquela pessoa, você tem ciência que ela até passa por alguns tipos de problema. Mas quando você senta na frente da pessoa e a pessoa começa a relatar para você o porquê ela é assim, o que ela passou no passado, o que ela vem passando no presente, gente, você faz uma somatória. Aí você, dentro de você já vai formatando. Olha, eu estou recebendo a informação, mas eu não vou levar isso daqui para casa. Mas nós não somos robô. Aquilo vai permear na nossa mente. Por quê? Porque o nosso papel é buscar em Deus uma solução para aquela pessoa. Porque a gente queria fazer assim, Deus, vamos acabar com essa dor. Sim. Senhor, vamos, sabe? E a gente vai orando com a pessoa, a gente vai jejuando e a gente vai pensando, meu Deus, quanto tempo que essa pessoa está do meu lado, ela passando isso, ela vivendo isso, ela atravessando isso. Um tempo desse a gente estava conversando com um rapaz, tratando de um rapaz, né? A gente estava até orando junto. E esse rapaz um dia falou para mim que o pai dele prendia ele em corrente de cachorro. Meu Deus! O pastor sabe quem é, espancava e prendia ele. Batia O pai com soltava coronha do revólver, sabe? E o pai dele soltava o cachorro para prender ele na corrente do cachorro. Se fosse uma coleira, ele soltava. Era uma corrente, atravessava e batia o cadeado. E ele ficava preso ali próximo à casa do cachorro, com comida de cachorro. Gente, isso mexe com a gente. Mexe com o nosso emocional. Aí, às vezes, a gente chega em casa, aí tem uma gaveta aberta. Voltando pra gaveta. É o estupim. É o estupim. Era o que faltava. Eu não tô me estressando mais com gaveta. Era o que faltava para aquele dia. Você tá entendendo? Aí tu chega em casa, já atrasado para vir para a igreja, tu pega o cara saindo igual um príncipe dentro do Passando quarto. manteiga assim. O relógio a serviço dele. Fala, meu amigo,
caiu o céu. É o que eu precisava pra hoje, Senhor. Vou pegar isso pra Cristo e descontar. Mas e assim, gente, eu tenho 21 anos, tá? Mas quando tu vai crescendo, tu vai relevando várias coisas, porque sabe que, gente, é muito estresse. Eu lembro que quando eu trabalhei no mercado, eu trabalhava no administrativo, mas virava e mexia, eu tinha que separar a briga. E foi um momento, gente, que eu aprendi muito, que eu vi, gente, eu não chegava em casa e contava, gente, tive que separar uma briga de duas pessoas, eu falei, eu tenho que aprender a lidar com essas coisas. Mas, tipo assim, de um jeito ou de outro, aquilo me deixava agitado, me deixava ansioso, me deixava estressado. E, tipo assim, aí depois eu fiquei pensando, cara, quanta coisa que os nossos pais passam e não contam, até pra não causar, assim, sei lá. Mas o corpo vai transmitir. Mas o corpo transmite. Vai transmitir. Então, aí a gente fica com alergia nos pescoços, nas axilas, sai herpes. Bem-vindo a psoríase. Aí, não pode meu pai quando meu pai fica estressado, fica cheio de marca aqui. Aí tu já pode se ligar num negócio. Não tá bem, não. São as pressões. E o interessante dessas pressões todas, que a gente lida com pessoas, nós trabalhamos para Deus e lidamos com pessoas. Mas tem muitas coisas que Deus não nos dá informação privilegiada. Às vezes o que nos causa uma certa ansiedade é porque nós gostaríamos de ter uma revelação. Deus fala assim, Maurício, faz assim, assim, assim. Wilson, faz... Deus não fala. Porque Deus dá sempre a oportunidade para o outro lado reconhecer. Esse dia eu estava pregando aqui na igreja, estava falando sobre o pecado de Acã. Quando o Acã, eles invadem Jericó, o povo de Israel conquista Jericó, Acã pega aquela capa feita na Babilônia, uma capa importada, as barras de ouro, uma barra de ouro de 600 gramas, e pega algumas peças de prata e bronze, e ele esconde na tenda. E quando o povo de Israel vai para a segunda peleja contra o povo de Ai, eles perdem a guerra. E Josué entra em desespero, em agonia. Aí Deus vai dizer assim, Josué, há anátema no meio do povo. Deus sabia onde estava o anátema? Sabia. Mas por que Deus não falou, Josué? Foi Acã, foi sem vergonha do Acã que pegou. Aí Deus falou, não, Josué, há um anátema no meio do povo e você vai ter que fazer um pregão, um recenseamento para descobrir onde está. Porque Deus estava dando 4 oportunidades para Acã confessar o crime. Às vezes a questão não é que Deus está tratando o líder. Deus está tratando a pessoa, dando oportunidade para ela confessar a bronca e mudar a sua trajetória. Só que Acã, ele não reconheceu o erro. No final, quando não teve jeito, ele falou, ele confessou, mas já tinha passado por todo o processo de regeneração que ele poderia ter tido e não teve. E ele foi apedrejado, a família dele foi, os animais dele foram também apedrejados. Ele não só perdeu a vida, mas como fez com que toda a família, pessoas inocentes também perdessem a vida por causa do erro dele. E às vezes nós temos um estresse de questões que a gente ouve abuso de criança, a gente vê abuso de mulheres dentro de casa, mulheres sendo agredidas, a gente lida com isso o dia todo, tráfico de drogas, questões de polícia atrás, sabe, toda essa questão, e às vezes isso mexe com a gente, querendo ou não, a gente faz psicologia, a gente aprende que empatia não é absorver a dor do outro, é até sentir, mas a dor é do outro. Mas não tem como você sentir a dor do outro e não acabar se envolvendo na dor. A gente aprende a lidar, mas essa questão de sentimento, acabamos. E isso às vezes altera o nosso metabolismo. Às vezes as mulheres não chegam porque é uma fome descomunal. Às vezes não entende porque o fato de ficar sentado no sofá, olhando para o teto, pensando em solução, porque às vezes a televisão está ligada lá em casa, me pergunta, o que o senhor está assistindo, pai? Eu nem sei o que eu estou assistindo, porque a televisão só é o colorido para ajudar a você a organizar a cabeça, porque são muitas pressões, sabe? Mas nós temos vencido, temos melhorado. Pastor, e aquele olhar que a pessoa, ela vai, ao mesmo tempo que ela vai testemunhando o que ela está vivendo, mas o olhar dela para você é assim, ó,
eu tenho certeza que você vai me ajudar. É. Eu tenho certeza que você pode me ajudar. E nós não temos a certeza que nós podemos ajudar. Essa é a realidade. Aquele olhar que a pessoa vai transmitindo as coisas e a gente, da forma que nós vamos recebendo e da maneira que nós vamos orientando, vai gerando nela segurança em expor mais a situação e a gente fica ali, meu Deus. E uma expectativa que a gente não tem. Vai resolver. Não pode suprir. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá capacidade. Mas tem coisa que a gente escuta e fala, meu Deus, onde é a porta para sair? Para ir embora. Porque mais, e isso infelizmente, podemos evoluir nessa parte? Podemos, mas não somos robôs, somos seres humanos. E de alguma forma, isso acaba respingando nas pessoas que a gente mais ama, a nossa família. É por isso que o que a gente mais espera da nossa família é maturidade e compreensão. Porque quando você vê a pessoa tá quieta, tá sozinha, cara, a melhor coisa é deixar ela quieta. Ela tá ali na caixinha dela, tá ali no mundo ali dela ali. Daqui a pouco ela vai respirar, vai se reinventar, vai tomar um banho e vai voltar tudo ao normal. Agora, se chegar em casa, o que é? Tá fazendo o quê? Aborrecido por quê? Aí, meu amigo, aí não tem santo que aguente. Mas vamos lá, próximo. Estão prontos para a próxima pergunta? Faz aí mais uma. A última para acabar, vai. E vocês como filho, o que vocês esperam para a nova geração, para a descendência de vocês? Será que vocês replicariam sobre os filhos de vocês aquilo que nós temos ensinado a vocês? Então, eu acho que sim. Eu não vou ser mentiroso de falar que não, porque às vezes eu fico pensando, gente, eu sou muito parecido com meu pai. Aí eu fico, meu Deus, eu sou muito parecido com meu pai. É uma coisa boa. Só em fechar a gaveta que não. Né? Só em fechar a gaveta que não. E compromisso com o horário também não. Mas, assim, de certa forma, sempre vai. E é uma das coisas que eu sempre falo, assim, com os meus amigos, que eu falo, gente, se você ficar focalizando muito nas coisas ruins dos seus pais, vocês vão acabar se tornando aquilo e não vão nem perceber. Porque essas coisas não acontecem, tipo, de maneira consciente. Tipo, eu vou ser, sei lá, frio igual muitos pais são. Eu vou ser apático às situações igual muitos pais são. Mas eu odeio isso no meu pai. Eu nunca vou fazer isso com meu filho. E acaba fazendo porque isso nunca... Aí. Só ficou focalizando naquilo. Tipo, ele é ruim nisso, ruim naquilo. E tipo... Certeza que vai ter muitas coisas que eu vou, assim, olhar na criação do meu futuro filho e vou olhar, caraca, eu fiz igualzinho meu pai. Mas eu tenho certeza também que eu tenho muitas coisas boas, assim, pra passar e essa geração, assim... Eu só procuro evoluir, assim, o que já foi passado pra mim, do meu pai pra mim, foi do meu avô pro meu pai, do meu pai pra mim e de mim pros meus filhos. Eu replicaria, assim. Porque às vezes... a gente vai se encontrar em situações que já aconteceram com os nossos pais e a gente vai olhar e falar, caraca, meu pai lidou dessa maneira. E eu também pegaria, tipo assim, os ensinamentos que ele me deu e, sei lá, às vezes até replicaria melhor, sabe? Fazer melhor do que ele fez, entendeu? Porque a gente tem que ser a imagem melhor dos nossos pais, uma versão evoluída dos nossos pais. Então eu replicaria de uma maneira... melhor, vamos dizer assim. Rafael tá filosófico, né? Rafael, a gente tá falando bonito, meu Deus, que isso? Gente, mas é isso, assim, Dia dos Pais, eu acho que o principal é a gente relembrar que, tipo assim, que o pai perfeito é Deus. Isso que o pai, assim, que não tem erro, que não falha, que jamais chega atrasado, que chega sempre no horário, que faz acontecer, é Deus. E, tipo, aqui na Terra vamos ter pais que são humanos e, tipo, sempre relembrar esse fato que o pai que Deus te deu é o pai que Deus te deu. E, tipo, a Bíblia tá lá, honrar teu pai e tua mãe. Tipo, vai honrar, vai respeitar, vai seguir tudo direitinho? Se sim, teus dias serão prolongados. Se não, não sei se... Às vezes eu tava até falando isso com o Lucas,
que às vezes a gente pensa muito no prolongar dos dias, como tipo assim, vou morrer com 100 anos. E tipo, mas às vezes pode ter até um outro contexto, mas é de quantidade de vida. Porque a Bíblia quando a Bíblia fala sobre vida e abundância, não significa que tipo assim, vou viver 120 anos. Mas significa que no tempo que eu vivi, eu realmente vivi. E tipo... Vai viver ali em bênção, sabe? Prosperidade, enfim. No final, não mudaria nada assim no meu pai, não. No final, eu amo meu pai do jeito que ele é. Maravilha, hein? Agora também um conselho que eu dou pros filhos aqui hoje é os filhos perdoarem os pais. É verdade. Sabe, aonde o pai errou, aonde o pai falhou, não carrega isso não. É o que o Eliel falou, porque aquilo que você tem dificuldade em liberar perdão é o que você vai acabar replicando na sua casa. Sabe, eu tive um momento na minha vida que eu parei com a minha mãe, conversei com a minha mãe e pedi a minha mãe perdão por algumas coisas e confessei alguma coisa que estava me bloqueando por uma palavra dela. E eu me ajoelhei aos pés da minha mãe e falei, mãe, ora por mim, unge a minha cabeça. Falei, meu filho, você é o meu pastor. Como que eu falei, mãe, a senhora tem autoridade sobre a minha vida e o poder de destruir aquela palavra que foi proferida. Ela falou, mas eu não lembrava. Eu falei, então, mas eu tenho a consciência, eu tenho o entendimento. Eu pedi perdão, ela me pediu perdão. Rapaz, a minha vida deu um novo norte a partir daquele momento que eu pedi perdão, ela me pediu perdão, nos perdoamos ali e seguimos. E o conselho que eu dou para os filhos hoje, para os pais, se perdoem mutuamente. Pais, peça perdão aos filhos por você não ter sido o que você gostaria de ser, a expectativa que ele também tinha formado. Filhos, perdoa os pais, porque futuramente vocês também serão pais e infelizmente terão alguns erros, porque pai perfeito, como Eliel disse, só Deus. E aí, Maurício? Fala isso. O conselho assim que eu dou tanto para pais, tanto para filhos, que eles venham se amar. Sim. Se amar, se ame, sabe? Ninguém é perfeito, sabe? De maneira imperfeita, de maneira estressada, de maneira até que muitas das vezes você não entenda. Ame seu pai, os filhos, ame os pais, ame seus filhos e que vocês vivam dentro da casa de vocês em amor. Perfeito nós nunca seremos, mas tudo aquilo que nós fazemos é em prol de que vocês vivam uma vida melhor e evoluída do que nós vivemos. Que vocês sejam uma versão melhor do que nós somos. Porque tudo que nós fazemos, certamente, é para que vocês tenham uma vida melhor. Eu sempre digo que dificilmente eu vou deixar herança para o meu filho. Mas o desejo do meu coração é que eu consiga deixar um legado. Legado é tudo aquilo que você pode deixar em alguém, sabe? E hoje os pais estão muito preocupados em deixar coisas para alguém, sabe? A minha maior preocupação é deixar alguma coisa dentro de você. Se eu deixar o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, dentro do seu coração, meu filho, você pode ter tudo, vocês podem ter tudo, vocês podem alcançar todas as coisas. Deus é dono do ouro, dono da prata. Se nós submetermos ao querer e à vontade de Deus, certamente o realizar vai ser notório na vida de vocês. E aí, Rafa, quer falar alguma coisa? Eu amo meu pai, gente. Maravilha, hein? Depois eu pego um lencinho ali, tá, gente? Mas, enfim, essa é Centralcast. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Manda pro o cara que é pai, pro seu amigo aí que é filho. Vamos assistir juntos. Não esqueça também, se você tá ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir, dar 5 estrelas. Gente, essa é Centralcast. Muito obrigado, tá? A todos vocês. E feliz Dia dos Pais, né, gente? Feliz Dia dos Pais. Pais do Brasil.